Estamos de volta, Família Projeto de Deus, e a gente terminou o bloco anterior com uma pergunta aqui da Mônica. A Mônica está participando aqui conosco, está dizendo o seguinte: boa noite a todos. Perdoar realmente é um treino, mas o que fazer quando nós perdoamos alguém que repete sempre os mesmos erros? Devemos insistir em nos relacionar com alguém que cai nas mesmas ações e nos magoa reiteradas vezes? Devemos ser como Deus ou como seres humanos, cheios de nossa fragilidade humana? Obrigado, Mônica, pela sua participação. E eu passo a bola aqui para o Padre Marcos. Bom, então primeiro precisa fazer uma diferenciação, né? Que é, se essa pessoa que nos ofende, qual é o relacionamento, o grau, né, de intimidade que há. Diferente o marido, a esposa, de uma pessoa alheia. Eu vou dar talvez 2 exemplos, né, que me ocorre assim. Primeiro, uma pessoa que tem lá uma empregada, né, uma funcionária em casa e sumiu lá um produto, uma coisa da casa, né? E aí ela pergunta: escuta, a senhora pegou aqui? Desculpe, eu peguei e tal. Mas eu disse para a senhora precisar de qualquer coisa, me peça, não tem problema, não faça mais isso. Ah, a senhora me perdoa? Claro, perdoo, né? Mas não faça mais. Uma segunda vez, some outra coisa e a empregada, ela pegou, né? E a dona chega e fala: mas a senhora não disse que não ia mais fazer isso? Ah, desculpe. Então, olha, então quando precisar, por favor, peça para mim. Eu lhe perdoo, mas peça para mim. Tá, uma terceira vez. Tá, o que ela faz? Olha, a senhora não vai mais poder trabalhar aqui, porque eu perdi a confiança. A senhora não me perdoa? Totalmente. Está completamente esquecido, está perdoado, mas eu perdi a confiança. Né? É isso que a Renata dizia. Então, se acaba com essa relação, tá? Eu já perdoou. Outra coisa é se é o marido, né? Se é... Então, não, o que tem que fazer é não se cansar de perdoar. Por quê? Porque o perdão é manifestação de amor. E o amor muda as pessoas, né? Também me lembro de um caso, já faz uns bons anos. Eu atendi uma moça, né? Que tinha uns 23 anos mais ou menos. O pai bebia, né? Bebia muito, né? Ela sempre viu o pai beber. Tinha uma irmã menor, uns 2 anos menor que ela. E viviam dizendo para a mãe: se separa dele, olha que absurdo, se separa. E a mãe, nada, né? Um dia a mãe chamou as duas e falou assim: esse ano há 25 anos de casados, vou fazer uma festa. A senhora está louca, onde já se viu uma coisa? Não, vai ser festa, vai ter missa e tudo. E, de fato, né, fez a missa. As meninas estavam com medo, né, porque o pai ia dar um show lá, um espetáculo, né? Mas o pai se comportou bem na missa, tal. Todos os parentes sabiam da situação, né? Bem, o pai se comportou. Termina a missa, vão na porta da igreja, né, fazer os cumprimentos, tal. E o pai sério. Quando estão indo embora, o pai fala assim: voltem todos aqui, voltem todos aqui. E elas ficaram apavoradas, né? Ih, agora vai dar um show. Agora vem Agora é o show. Um show. Aí ele se virou para a mulher e falou assim: quero te fazer uma pergunta. Como é que você me aguentou tantos anos? E ela respondeu: te aguentei porque eu te amo. Puxa vida, que exemplo, não? Uma conversão, né? Que belezinha. Então, Mônica, é isso, né? Depende da proximidade da pessoa. A gente tem que perdoar sempre, mas precisa remover, em certos casos, a situação que causa essa ofensa. Quando é uma pessoa desconhecida, uma pessoa de pouca intimidade, dá. Quando é mais próximo, precisa confiar, né, que o perdão reiterado, porque as pessoas não... Porque pode adoecer, né, pá? pessoas... Tem relacionamento que Claro. adoece e a pessoa não percebe, né? Claro. E por quê? Porque esse amor converte as pessoas, né? Agora, ela faz uma colocação na pergunta dela, né? A gente deve perdoar como Deus ou como ser humano? Tem uma diferença entre... Bom, perdoar, a gente tem que perdoar como Deus perdoa. Procurar perdoar como Deus perdoa, isto é, sempre. Mas fica, como eu lembrava agora no intervalo a Renata aqui, fica um sentimento, né? Não quer dizer que não se perdoou porque fica um sentimento.
Então perdoe. perdão não quer dizer sentimento, não é a mesma Me coisa. perdoe os exemplos, né, que são um pouco idiotas, mas tudo bem. Se eu saio à rua e uma pessoa me agride, tá, me dá um soco, eu devo perdoá-la, tá, e vou perdoar. Mas a dor tá, né? A dor fica. Se foi tão forte que me quebrou o maxilar, né, e eu vou ficar, quando comer 1 ano sentindo, 1 ano eu vou lembrar disso. Mas não quer dizer que eu não perdoei. Perdoei, né? Tá? Então, muitas vezes a gente perdoa e fica aquele sentimento, né, que à medida que a gente reiterando esse perdão, vai desaparecendo, né? Porque eu li uma vez que o perdão, ele é um ato de decisão. Então, assim, eu me decido perdoar. Então, eu chego, Jesus, aconteceu isso, em teu nome, eu vou te obedecer, porque quando Jesus fala na palavra, ele não fala assim, ó, se você quiser, você perdoa, se você não quiser, tudo bem. Ele fala, não, perdoai. Então, é uma ordem. E eu, como uma filha obediente de Deus, eu preciso me adequar a isso. Porque se eu for desobediente, eu falo, não, isso daí que a pessoa fez não tem perdão. Então, assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou magoado, estou ferido, mas eu tomo a decisão de perdoar. E o que aconteceu comigo? Algumas vezes, problemas no trabalho. Eu tomei a decisão de perdoar. Então, o que eu fazia? Eu via o carro da pessoa passando, um carro igual que a pessoa tinha. Eu rezava uma Ave Maria por ela, né? Aí, uma outra pessoa rezava, pedia a Deus. Então, rezava uma Ave Maria por essa pessoa. Então, conforme eu ia fazendo isso, eu ia rezando pela pessoa, Deus ia aliviando meu coração, Nossa Senhora ia aliviando meu coração. Então, fica para você uma dica. Tem alguém te magoou, você está sentindo, como ele falou, a dor continua, a dor está em nós. Mas, Senhor, eu tomo a decisão de perdoar e eu começo a rezar por essa pessoa. Coloco a intenção na missa, Senhor, abrando o coração, porque a gente não quer que ninguém se perca, né, Padre? A gente quer que todos se salvem, né? A gente não pode chegar numa falta de perdão e falar, nossa, que essa pessoa vá para o inferno, né? Ai, isso está errado, né? A gente está amaldiçoando, né? Tem até uma pergunta chegando, mais uma pergunta aqui, chegando lá do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, do Antônio. Só para colocar aqui no meio desse bate-papo também, que tem a ver com isso. A dificuldade é perdoar e esquecer o que foi feito. Deveríamos esquecer primeiro e perdoar depois? O que você acha, Renata? Perdoar, como a Silvia disse, eu também já tinha falado, é um ato de decisão. Agora, esquecer, por mais que a gente se decida, a gente não consegue, né? Então, se eu disser, eu quero me esquecer do que eu almocei ontem, talvez eu me lembre dessa coisa. A gente não tem poder de determinar o que somos capazes de lembrar ou de esquecer. Agora, o perdão nós temos. Deus nos deu a graça de poder tomar a decisão de esquecer. Então, isso que a Silvia colocou é perfeito. Eu tomo a decisão de perdoar. E em relação ao sentimento que ficou? Em relação ao sentimento, eu posso substituir, que Santo Inácio chamava de agir contra. Eu substituo esse sentimento de dor, de mágoa, de injustiça, por uma oração pelo outro, né? Por um pensamento, uma jaculatória, né? Um pedido, Senhor, cuida desse teu filho, cuida dessa tua filha. E automaticamente, psicologicamente também a gente consegue dizer, né? Ao mudar o pensamento em relação àquele fato e àquela pessoa, o sentimento também vai sendo transformado. Fora a graça de Deus, né? Ainda que a gente não acreditasse, tem a questão psicológica, mas a graça de Deus que vai se fazendo presente, como o padre Marcos disse anteriormente, curando através do perdão. E é uma delícia quando a gente consegue perdoar, né? Você fica livre. Porque quando você não perdoa, você vai dormir com aquela pessoa, você acorda com aquela pessoa na sua cabeça. Você vai dormir, você acorda. Aquilo vai te martirizando, o Francis né? mencionou isso já, né? Às vezes a pessoa até já esqueceu e eu que fui ofendido fico com aquele negócio remoendo. Sabe né? como eu perdoo os santos? Como? Estou me recordando agora de um fato na vida de O senhor São... ensina a gente, porque a gente quer tudo ser santo. O senhor ensina a gente. Um fato aconteceu na vida, um Então, episódio... pera só um pouquinho, presta atenção, você que está nos acompanhando, o Padre Marcos vai contar como é que os santos perdoam. Isso é importante, importante. Muito importante para a nossa quaresma. Tem um episódio na vida de São José Maria, né? Que isso são os anos
que antecederam a Guerra Civil Espanhola, né? Então, nos anos 35 a 39 houve uma guerra civil na Espanha. A guerra civil é a pior guerra que existe, porque sei lá, como se guerrearem paulistas e cariocas, né? Bom, e era uma guerra antirreligiosa, né? Era uma guerra, não era só uma coisa política, mas uma coisa religiosa mesmo, né? Então se perseguiam os sacerdotes, se perseguiam. E se apedrejavam, e a polícia não fazia nada, né? O governo não fazia nada. Queimava os conventos, por exemplo, né? Bom, o fato é que, certa vez, ele está num bonde. O pessoal sabe o que é um bonde, né? Se explicar. Imagina bonde, um vagão no metrô, um ônibus, isso, está andando em exatamente. cima da terra, num trilho. Então ele aberto. está em pé, né? No ônibus, de batina preta. E um senhor, né? Que você vê, o mal estava divulgado entre a classe um pouquinho mais simples, né? Que era iludida com uma série de coisas. Então, puseram essa classe contra os eclesiásticos, né? Contra os sacerdotes. Então tinha um fulano, que você vê que era um operário, estava com um macacão sujo de cal. E à medida que o bonde ia andando, ele ia se aproximando, né? E como chacoalha, ia esfregando o macacão de cal na batina. Propositalmente, Propositalmente, só né? para Claro. irritar E foi sujando, São sujando. José Maria. Ora, quem usa preto sabe que é um trabalhão limpar essas coisas de cal. Tal. E São José Maria, pacientemente, né, ficou tal. Quando chegou o momento dele, do sacerdote descer, de São José Maria descer, puxou lá a cordinha, que tinha lá o bonde, né, para dar sinal que vai descer, se virou para o operário e falou: meu filho, vamos terminar o trabalho, né, o serviço, vem cá. E deu um abração. Né? Ficou todo sujo, né? E desceu tudo feliz da vida, todo sujo. Né? Que coisa, né? Olha aí, tá? Nossa, gente, é uma que decisão que santo. você vai tomar. Você vai ficar carregando isso, ou ele poderia ter descido daquele bonde e falar aquele iludido, e ele é um infeliz, e ele está sendo manipulado, e ele... Não, resolve aqui, ó, vem cá, abraça e se tinge tudo de uma vez, e eu imagino o efeito que esse abraço deve ter causado naquela... Um dia na eternidade a gente vai saber, né? E as pessoas que estavam no bonde, que assistiram tudo. Sim. E é o evangelho de ontem, né? Se uma pessoa te obriga a andar 1000, ande 2000, te pede a túnica, dê também um manto, né? Bate numa face, entregue também a outra. Quer dizer, é um gesto de pura liberdade, né? Como Jesus dizendo no final, né? Não, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, perdoar é um gesto de liberdade. Sim. Né? Eu me recuso a viver escrava do mal que me fizeram. Ou eu me recuso a viver escrava do mal que eu pratiquei. Sim. É isso. E a gente já mencionou, né, mas no bloco anterior, o padre Marcos estava falando das 7 petições lá do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que você sabe é tida como uma das mais completas e mais eficientes e mais bonitas, não só por nós católicos, mas por outras diversas religiões, né? Aqui no Evangelho de Mateus, e eu estava já falando para os nossos convidados aqui que essa Bíblia é boa porque ela tem letra grande, tá? Não precisa de óculos, né, para ler. Mas na hora que Jesus vai ensinar aqui, né, como que a gente deve rezar, e ele ensina a oração do Pai Nosso. E no final, aquilo que o Padre Marcos já nos alertou, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. De todas as petições que a gente faz no Pai Nosso, essa aqui é a única que Jesus achou importante reforçar, né? E não tem escapatória. Ele está dizendo aqui. E se não perdoardes, também vosso Pai... Se não perdoardes, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Não vos perdoar. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Está aqui, ó. A receita do bolo está aqui já, né? Então, não tem jeito da gente escapar do perdão.
E eu confio muito em Deus. Deus não coloca isso aqui para a gente como um peso. Olha, você tem que perdoar. Não. Ele conhece, ele sabe do que a gente é feito. Então, como a gente já deu vários exemplos, já falou, os nossos convidados já explicaram, existe muito mais ganho em perdoar do que ficar guardando o rancor e não querer guardar isso. Querer levar isso adiante, né? E a gente está recebendo aqui mais um WhatsApp da Marlene, e ela está dizendo assim: se alguém tirar a vida de um filho da gente, como fazemos para perdoar? Como que nós poderemos perdoar? Né? Então a gente vai responder depois. A gente está indo para um rápido intervalo, a gente já volta e nós vamos responder essa pergunta da Marlene.